Romanos, capítulo 1. Diz assim, todos acharam? Amém. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Estamos diante da Tua Palavra, Senhor, diante desse livro sagrado que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Teu amor tem nos alcançado, a Tua graça tem chegado até nós. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por Tua Palavra. Estamos aqui para cultuar o Teu nome, adorar o Teu nome e aprender de Ti, Senhor. Por isso, revela, Senhor, a Tua Palavra. Pai amado, para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe, Senhor meu Deus, esses estudos que se iniciam hoje sobre esse texto, sobre essa palavra, sobre essas cartas, Senhor meu Deus. Abençoe, use-nos, capacite-nos, abre o entendimento, Pai. Abre, Senhor meu Deus, os olhos do nosso entendimento, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, e pôr ela em prática em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aí a introdução, e quando se trata de Paulo, em suas introduções, as cartas que ele escreveu, essa é a maior introdução, é a única que ele usa 7 versículos para introduzir, para falar a respeito do Evangelho já e para quem ele está escrevendo essa carta. E como eu disse, esse livro de Romanos, essa carta aos Romanos, é muito importante. E para muitos, inclusive para mim, eu olhava assim, muito difícil de ler, interpretar, entender. Mas, quando a gente pensa em Paulo, a gente vai pensar que Pedro também, lá na segunda epístola que ele escreve, ele fala assim, que as cartas e os escritos de Paulo tem coisas de difícil interpretação. Então, se o apóstolo Pedro tinha dificuldade, imagina nós, né? Então, estamos diante de uma carta que vai nos abençoar muito e que abençoou muita gente. Essa carta, irmãos, uma das primeiras pessoas notáveis que foi tocado pelo Evangelho através desse livro de Romanos, essa carta aos Romanos, foi o tal de Aurélio Agostinho. Esse Aurélio Agostinho era um dos filósofos cristãos, mas na época ele não era. Ele era uma pessoa estudiosa, era um filósofo, era uma pessoa muito culta, mas vivia uma vida mundana, uma vida promíscua. Era um homem adúltero, um homem safado, um homem difícil, um homem beberrão, mas ele tinha uma mãe chamada Mônica que orava por ele. E um dia ele estava meio angustiado, sentado no jardim da casa de um amigo, e escutou uma criança cantando ou gritando que dizia assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele saiu com aquela angústia, entrou no quarto onde ele estava e pegou a Bíblia e abriu Romanos capítulo 13, versículo 13, que diz assim: não andeis em bebedeiras e nem na vontade da sua carne, mas antes mortificai a vossa carne
e tal e tal. E ele leu aquilo e aquilo atingiu seu coração. E a partir dali ele começou a estudar a palavra de Deus e se tornou o Santo Agostinho, o homem que escreveu algumas confissões. E as Confissões de Agostinho é um dos livros muito vendido no mundo inteiro até hoje. É um dos clássicos, considerado clássico da literatura cristã. É sobre ele que se estuda numa faculdade de teologia, e ele foi impactado por esse livro, lá nos primeiros séculos. E outro que foi movido pelo livro de Romanos, pela carta aos Romanos, que Paulo escreveu, foi Martinho Lutero, que na verdade o livro de Romanos, a carta aos Romanos, foi usado como base para a reforma protestante. Martinho Lutero, a maioria de vocês sabem a história dele. Ele estava andando na rua numa tempestade e um raio atingiu um companheiro, alguém que estava próximo, e ele, naquele medo, ele se desespera, e nesse desespero ele faz uma promessa, porque a pessoa morreu e ele não queria morrer, e ele faz uma promessa que se Deus livrasse, se a Santa Ana livrasse ele iria se tornar um padre. E ele não morreu, né? E ele se tornou um monge agostiniano. E ele se tornou um monge, e Lutero, irmãos, era uma pessoa que carregava muita culpa no seu coração. E a história vai dizer que Lutero chegava a se confessar 2 horas por dia. Até que o padre com quem ele se confessava falava assim: não, espera você acumular uns pecados mais terríveis para depois você vir, porque você fica aí tomando tempo e às vezes é só bobagem. Ele carregava em si muita culpa, e um dia ele, lecionando, ensinando uma classe, ele começou a estudar o livro de Romanos para ensinar seus alunos. E nessa trajetória, essa carta aos Romanos gera um impacto na sua vida. Em 1515 ele começa a estudar, e ele é transformado pela palavra de Deus, porque ele leu em Romanos que o justo vive pela fé. A justificação vem da fé, não vem das obras. E vocês conhecem a história que chegou a reforma protestante em 1517, por causa do impacto desse livro na vida de um homem. E foi tomado como base. E, irmãos, quando a gente vai olhar, aí ele escreve um comentário sobre Romanos, e os anos passam, e vocês devem ter ouvido falar sobre um homem chamado John Wesley. John Wesley é o fundador das igrejas metodistas, e esse homem, ele era alguém muito envolvido com obra. No seu coração a salvação vinha pela obra. E um dia ele estava num culto na Inglaterra, onde estavam falando sobre essa palavra, esse livro de Romanos, e alguém leu o prefácio e a introdução do comentário bíblico de Martinho Lutero sobre Romanos. E ele já tinha ouvido, as pessoas já tinham pregado, ele já tinha lido, mas aquilo ele não tinha sentido no seu coração, que a justificação vem pela fé. E naquele dia, aquela palavra tocou na vida dele, e um dia em que eles estavam reunidos, falando sobre esse livro, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles estavam ali, nada menos do que John Wesley, George Whitefield, e o irmão de John Wesley. E dali começou o avivamento na Inglaterra, que combateu muita coisa, e que manteve aquela nação de pé, por causa do poder da palavra de Deus. Irmãos, essa palavra, ela tem que gerar vida em nós, e a gente precisa sentir ela. E quando a gente lê a palavra de Deus, e a gente tem que ler a palavra de Deus para se alimentar dela, a dificuldade de ser pastor às vezes é porque você lê a Bíblia para pregar, né? E a gente precisa ler para se alimentar da palavra. E o amor pela palavra de Deus, irmãos, é que faz da gente cristão. A gente precisa amar se alimentar da palavra de Deus. E quando eu estava estudando, e é difícil estudar a palavra de Deus quando não tem material, né? Mas é também difícil quando tem muito material.
E a gente estudando, mas quando eu estudei essa introdução, esse começo desse livro, uma das principais coisas foi isso que eu falei, que muitas pessoas, muitas gerações foram impactadas pelo poder desse livro. Muitas pessoas foram transformadas pelo poder dos escritos que está nesse livro. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Paulo é quem escreveu. Isso não tem dúvida, porque o livro começa: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Então foi Paulo quem escreveu. Escreveu para quem? Para a igreja que estava em Roma. Paulo é o apóstolo que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. E ele está escrevendo uma carta aos gentios. E você vai ver que quando Paulo escreve, ele nunca tinha visitado esse povo, ele não tinha ido lá, ele conhecia algumas pessoas provavelmente, mas nunca tinha visitado Roma, não conhecia como era a igreja de Roma, e ele não escreve uma carta para poder corrigir algum problema doutrinário da igreja de Roma. E ele diz que ele tem vontade de ir lá, ele tem vontade de estar lá para compartilhar algum dom espiritual, ele tem desejo de estar com eles, ele tem vontade de estar lá ensinando eles, mas ele escreve essa carta, e essa carta muitos vão chamar de o Evangelho segundo Paulo. E ele vai falar desse Evangelho, ele foi chamado, separado por Deus para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Mas quando a gente pensa em Paulo, irmãos, a gente pensa que é aquele que faltava para os apóstolos. Se você for notar bem, Jesus chamou 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos. Um deles negou, traiu e se matou, mas eles escolheram o outro, porque Deus queria 12, e escolheram Matias. Mas Paulo vai dizer que ele é um dos menores, e Paulo vai dizer que ele foi como um filho nascido fora do tempo, mas ele também foi chamado para ser apóstolo. E esse Paulo, irmãos, ele tem um encontro com Jesus, num tempo em que ele estava perseguindo a igreja, num tempo em que ele estava com cartas para prender e para matar aqueles que serviam a Jesus. Então você pensa bem, mas Paulo, irmãos, era uma pessoa instruída, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa bem sucedida, e era uma pessoa que tinha, como que é a palavra, aquela força, aquele vigor em tudo que fazia. Paulo era alguém assim destemido, Paulo era alguém que o que ele pegava para fazer, ele ia lá e fazia bem, até mesmo matar crente. Se ele pegou para matar crente, ele vai matar crente muito bem. E Deus o chama. E é interessante que Deus chama um homem nesse porte, com toda a sabedoria que ele tinha. Se nós formos olhar dos apóstolos que Jesus chamou, Paulo foi quem escreveu 13 livros do Novo Testamento. Então, olha como é bom a gente pensar em quem escreveu, como escreveu, de que forma escreveu. Porque este homem é um homem chamado por Deus, nascido fora do tempo, mas alguém muito importante, que tinha muitos talentos. Olha como Paulo era uma pessoa inteligente, que tinha uma inteligência, uns dons naturais, dom de falar, dom de escrever, dom de interpretar e entender o que ele lia. É muito interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque Paulo era alguém, como eu disse, que tinha muita força no que ele fazia. E a igreja do Senhor precisava de alguém que tivesse muita força no que fazia. Apesar da ousadia de Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, a ousadia de João, depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, a força de Tomé, depois que foi cheio do Espírito Santo, de todos os outros que saíram pelo mundo pregando o Evangelho, mas a pregação deles era destinada para o povo judeu. E Paulo vem e é chamado por Jesus. Ele é um judeu, ele é um fariseu, é um cara entendido da lei, mas que tem um espaço de tempo de 3 anos que passa na Arábia, estudando a palavra de Deus, e ele é alguém que aplica bem o que está escrito no Velho Testamento, apontando para o Novo. Era alguém que estava preparado para converter o gentio e para combater o judaísmo. Ele era alguém que tinha argumento para poder debater com qualquer judeu que falava assim: não, Cristo não é a salvação, não, nós temos que seguir a lei.
E é interessante, irmãos, que quando a gente pensa que Paulo teve um debate, resistiu Pedro na cara, ele vai falar isso lá em Gálatas. Eu fico pensando que se Deus não chama Paulo, o que seria da igreja? A igreja estaria voltando para a hipocrisia do farisaísmo. Olha que interessante, Paulo vai dizer assim, eu resisti ele na cara, porque perto de quem era judeu, ele agia de uma maneira, e perto de quem era cristão, ele agia de outra maneira. A mesma liberdade ele não carregava junto. Ah, eu estou perto do judeu, então eu não posso fazer nada no sábado. Eu estou perto dos cristãos, sábado tanto faz para mim. Ah, eu estou perto dos judeus, então eu não posso comer carne de porco. Ah, eu estou perto dos cristãos, tanto faz, vamos comer o que der. Então Paulo resiste ele. E quem que é Pedro? Pedro é um dos maiores líderes da igreja de Cristo. Então se Paulo não combate isso, quem sabe isso teria se introduzido. Ah, mas o Espírito Santo não ia permitir. Mas se fosse assim, não existiria heresia na igreja. É graça, irmãos, e graça é o seguinte, nós vivemos esse tempo de graça e podemos abusar da graça, mas Deus não vai fazer nada com nós agora, mas naquele dia, aí vem juízo. Então enquanto é graça está tudo bem, as pessoas mentem, as pessoas inventam conversa, as pessoas inventam heresia e continuam vivendo as suas vidas, mas vai chegar o dia do juízo. Então Paulo é alguém que pode ter interrompido um ciclo de farisaísmo no meio cristão. E este homem, irmãos, ele tem algumas coisas que só ele tinha. Porque Paulo, ele vai falar disso, e eu quero que você leia lá, em Filipenses, capítulo 3, vai falar de algumas virtudes do Paulo. Versículo 3, capítulo 3, diz assim, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter, olha o que ele está falando, eu tivesse razões para ter o quê? Confiança na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha o que ele fala do Paulo sem Jesus, circuncidado ao 8º dia. Ele obedeceu a lei desde que nasceu. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ah, ele era fariseu. Ah, ele era da tribo de Israel. Ele era hebreu, da tribo de Benjamim. Ele era zeloso contra a lei, quanto à lei. Ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Pensa alguém para falar assim, eu era irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, não que ele não quebrasse nunca a lei, mas quanto à justiça que ela aponta, eu era irrepreensível. Ele guardava o sábado, ele cuidava com o que comia, ele era alguém zeloso ao ponto do que? De perseguir a igreja. Por quê? Porque a igreja está desmanchando o judaísmo, então eu tenho que perseguir. A igreja combate as verdades que eu acredito, então eu vou contra ela. E ele vai dizer assim, mas eu considerei tudo como esterco, para ganhar Cristo, para alcançar Cristo, para que de alguma forma eu alcance. E no versículo 12 ele vai dizer assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Olha a diferença, irmãos, que quando se é religioso, você pensa que é alguma coisa. Mas ele fala assim, não, eu não tenho alcançado, não que eu já tenha alcançado tudo isso, mas para isso eu fui alcançado por Jesus. Não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e avanço para que estão adiante.
Olha a diferença do Paulo religioso, que se vê como alguém muito importante, que entende muito. O Paulo cristão, o Paulo que segue a Jesus, ele é alguém que fala assim: eu sou um dos menores. Eu não alcancei nada disso ainda, mas eu prossigo, eu continuo, eu luto. Porque ele abraçou a fé e foi abraçado pela graça de Deus, e essa graça impactou a sua vida. Esse é o homem, irmãos, que Deus usa para escrever essa carta. É uma carta que está logo depois de Atos dos Apóstolos, não porque seja a primeira, logo em seguida, mas é porque, por causa do seu grau de importância, do seu ensinamento, porque a primeira carta que Paulo escreveu foi 1 Tessalonicenses, e eu não sei em qual ordem está, mas a de Romanos não foi a primeira, nem foi a segunda. Esse homem agora é um homem preparado pelo Evangelho de Deus. Esse homem, irmãos, que não começou pronto, mas ele já veio com alguns talentos. Mas olha que interessante que a Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, que Paulo, quando se converte, ele está em Jerusalém, e ele se reúne com os irmãos de Jerusalém, e as pessoas estão lá olhando Paulo, todo mundo meio desconfiado. Porque o Paulo, ele mesmo disse: eu era perseguidor da igreja. Ele era alguém que estava perseguindo a igreja para prender e para matar. E ele estava indo para Damasco para matar. Estava indo atrás de pessoas cristãs que diziam servir a Jesus para prender. E ele encontra-se com Jesus. E ele encontra-se com Jesus, e ele recebe um milagre, restaura sua visão, recebe o Espírito Santo, e ele vai para Jerusalém. E ele se reúne lá em Jerusalém, e ele ganha oportunidade nos cultos. Mas as pessoas estão lá olhando, e ele meio desconfiado. Será que ele não se infiltrou aqui para matar o maior número de gente possível? Será que ele não está aqui? Porque, irmãos, todo mundo desconfia, não é verdade? Você já viu falar de alguém muito importante, ou alguém que era jaguarão mesmo, e falou assim: esse ali se converteu? Aí todo mundo fica: não sei não essa conversão, hein? Você já pensou assim, ou é só eu? Será que essa pessoa se converteu? Não dá para dar muita confiança, não. Se for um ladrão, então, não dá para deixar o celular no banco enquanto a gente fecha o olho para orar, não. Era mais ou menos assim que as pessoas estavam olhando para Paulo. E Paulo daí recebia a oportunidade e começava a falar. Ele pregou em Jerusalém por alguns dias. Mas até que a perseguição vem, e agora o quê? Os fariseus querem matar também Paulo. E Paulo é colocado dentro de um cesto à noite pelos muros de Jerusalém para ser colocado para fora da cidade. E no versículo seguinte de Atos dos Apóstolos, que vai dizer assim: então a igreja começou a crescer. Depois que Paulo foi embora. Porque, irmãos, ele ainda estava num processo de preparação para se tornar quem ele deveria ser. Foi daí que ele foi parado e passou 3 anos. Aí sim ele se debruçou diante da palavra de Deus e começou a interpretar a palavra de Deus e encontrar Jesus na velha aliança. Por isso ele vem e escreve essa carta maravilhosa. Porque ele teve um processo de conversão. Um processo de entendimento da graça de Deus e do que é Jesus Cristo. Porque se ele continua lá, ele ia começar a misturar as coisas. Até mesmo o que Pedro estava começando a fazer. Porque, irmãos, olha que interessante, essa ruptura de judaísmo para cristianismo levou tempo para acontecer. A ruptura aconteceu mesmo quando Estevão foi morto no meio da igreja, e Paulo estava lá como judeu. Quando Estevão foi morto é que a igreja deixou de ser judaico-cristã, ela se tornou só cristã. Ela se desvencilhou do judaísmo. Por quê? Olha que interessante, Pedro, Tiago, ou Pedro e João, estavam subindo no templo, na hora formosa, na hora da oração. Mas eles já eram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles estavam indo no templo. Qual templo? Templo judaico. Por isso que Pedro: vamos guardar o sábado, porque vai que, né? Vamos cuidar o que nós comemos, porque vai que. Esse vai que, irmãos, é falta de convicção. Vamos fazer desse jeito, porque vai que. Era mais ou menos que nem John Wesley, estava ali e entendeu o que a palavra dizia, mas não sentiu no coração, porque vai que eu tenho que ficar fazendo as obras para ser salvo. Vai que não dá certo. Vai que não é bem assim. Então
Pedro tinha esse pouquinho de falta de convicção, até que ele chegou à convicção. Mas alguém precisou abrir os olhos dele. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver esse Paulo escrevendo essa carta. E eu quero que você volte lá. O Paulo, que diz assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus. Agora ele não fala, eu sou fariseu, eu sou principal, eu sou... Não, ele fala, Paulo, servo. O que é servo? Escravo. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Irmãos, ele começa essa carta com toda a humildade possível. Alguém que se olha como servo. E Jesus nos chamou para ser servo. Mas como eu disse, é muito interessante a gente pensar que Paulo tinha alguns dons naturais. E é inegável isso, porque um homem que escreve 14 cartas, daí a gente vai falar, não, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. É verdade, não é verdade? Mas se alguém lesse para você uma carta que Paulo escreveu, sem falar que Paulo escreveu, e alguém lesse para você 1 João, sem falar que foi João que escreveu, mas você conhece Paulo e você conhece João, você saberia quem escreveu o quê? Saberia. Saberia, porque você sabe como Paulo escreve, e você sabe como João escreve, e os dois foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me rouba de mim, ele não tira de mim os meus dons naturais, até porque os meus dons naturais foi o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que deu. É interessante, irmãos, que a gente se converte e a gente joga fora alguns dons naturais, que a gente praticava coisas no mundo com esses dons e que agradava até mesmo as pessoas. Tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que faz os outros rir, tem gente que tem uma boa palavra, tem gente que lê e entende as coisas e explica bem as coisas, tem gente que dança, mas daí vem para a casa de Deus e daí enterra todos os dons naturais, porque não, eu tenho que ser inspirado pelo Espírito Santo. Não, o Espírito Santo quer usar os dons naturais. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, Isaías escreveu, e quando você lê as profecias de Isaías, se alguém não falasse quem escreveu, e você já conhecesse como Isaías escreve, você ia falar, esse aí é o profeta messiânico. Quando a gente lê Jeremias, a gente sabe que é Jeremias, porque está se lamentando e chorando. Quando a gente lê um salmo de Davi, a gente sabe que foi Davi. Pessoas talentosas que Deus usa. Ah, mas se não tem talento, Deus não usa. Todo mundo tem talento, porque Deus não te fez você sem talento nenhum. E o Espírito Santo quer usar os talentos. Olha como é interessante, porque Paulo é alguém muito ousado e muito usado pelo Espírito Santo, mas ele ainda tem aquele vigor, aquela força naquilo que ele tinha quando ele era um fariseu. Aquele ex-endemoniado, irmãos, que quebrava tudo, quebrava cadeias, vivia no cemitério, se cortava, se batia, se arrebentava, ele se converte, ele é liberto, e ele vai atrás de Jesus e fala assim, deixa eu ir contigo. Jesus fala, não, vai para os seus, e anuncia tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, se você usar essa força que você tem para pregar o meu evangelho aqui nesse lugar, as pessoas vão entender e vão receber. Ele era forte, ele era alguém destemido, ele era alguém... Então, se uma pessoa é desse jeito na mão do diabo, imagina o que ela não pode fazer, cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia. Mas às vezes a gente vem para Jesus e a gente era forte, era resistente, era valente e vira um banana. A gente perde a coragem de falar, a gente perde a coragem de agir. A gente debatia por causa de política, hoje nós não temos coragem de argumentar com relação ao Evangelho de Jesus Cristo.
A gente discutia por causa do time da gente, mas a gente não tem coragem de falar assim: você precisa encontrar Jesus, porque esse Jesus que eu encontrei, eu era forte, mas hoje eu sou mais forte ainda, porque o Espírito Santo está usando os meus dons naturais. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, ele vem e fala com humildade, e depois ele apresenta a sua autoridade. Humildade, servo. Autoridade, eu sou apóstolo também. Fui chamado para ser apóstolo. E para que eu sou apóstolo? Eu fui separado para o Evangelho de Deus. Não é o meu Evangelho. Irmãos, e olha a convicção que Paulo tinha de que ele pregava o Evangelho de Deus, que ele dizia assim, ó: se alguém vier e pregar outro Evangelho, até mesmo um anjo do céu vier e pregar outro evangelho que não seja o que eu vos tenho pregado, seja ele anátema, maldito, amaldiçoado. Olha a convicção desse homem. Ele continua com o mesmo vigor, a mesma força de defender aquilo que ele entende como correto. Ele perseguia, agora ele não mata, mas ele resiste. Ele não mata, mas ele fala a verdade. Como que é profundo e como que Deus preparou este homem para a hora certa e para o tempo certo. Aí a gente pensa: eu podia ter me convertido antes. Não, Jesus estava preparando você para o tempo certo, para a hora certa, para o momento certo. Mas se eu tivesse vindo antes, eu tinha feito muito mais. Quem sabe agora, em vez de você ter esse fervor, você estaria já desistindo, decepcionado. Mas a vida, Deus está preparando a gente na vida. Você vê que Paulo, irmãos, precisou perseguir a igreja, para quando ele se converteu, ele não pensar que era só ele, mas era o poder do Espírito Santo nele. Agora ele não pode mais falar: não, eu sou justo, não, eu sou sério, não, eu sou irrepreensível. Não, ele vai falar assim: nós ainda não alcançamos, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo. E quando ele escreve: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Nós precisamos entender que nós precisamos ser humildes, mas nós precisamos entender que Deus nos deu autoridade. Nós temos talentos naturais. Tem gente que tem dom de convidar as pessoas para a casa de Deus, e as pessoas vêm e aceitam. Tem gente que tem o dom de orar. Tem gente que tem o dom de argumentar em favor do Evangelho. Tem gente que tem o dom de cantar e as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Tem gente que tem o dom de fazer amizade. Tem gente que tem o dom de fazer as pessoas sorrir. Mas daí agora eu passei para crente, eu não posso nem sorrir. Eu passei para crente. Aí eu não posso mais brincar, não posso dar risada. Não, Paulo continua sendo forte, corajoso e defensor daquilo que ele acredita. Irmãos, ele defendia o que nem era verdade e defendia bem. Por que um católico defende a idolatria, o santo e a santa igreja de uma maneira que nós cristãos, que não somos mais idólatras, não temos a capacidade de defender aquilo que acreditamos? As pessoas se revoltam se você argumentar alguma coisa contrária ao seu entendimento, mas as pessoas podem falar o que quiser. Não é verdade? A gente perde, parece, a força. Não, e Deus quer usar essa nossa força. Deus quer usar os nossos dons naturais, porque foi Ele mesmo quem deu. Foi Ele que nos capacitou com isso. E Ele nos liberta, irmãos, daquilo que atrapalha em nós. Porque Paulo deixou de ser alguém egocêntrico, mas se tornou alguém que colocava Cristo no centro. Você pode ver que nas suas palavras, ele está sempre colocando que é pela graça de Deus, que é pela misericórdia de Deus. E nós vamos estudar isso nesse livro, e quem sabe nas outras cartas que ele escreveu. Mas para isso nós precisamos conhecer esse homem, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo.
Coloque-se de pé. Se alguém perguntar quem é você, eu sou servo de Cristo, revestido do poder dele, para anunciar as grandezas do Evangelho de Deus. Irmãos, o Espírito Santo não nos castra, o Espírito Santo não nos rouba de nós. O que nos rouba de nós é o mundo, o que nos rouba de nós é o inimigo, mas o Espírito Santo quer usar talentos que você tem. O Espírito Santo quer usar você com a força que você tinha para defender político, com a força que você tinha para defender o seu time, com a força que você tinha para defender os seus interesses, até mesmo interesses econômicos, porque a gente é muito forte para acordar de manhã e para trabalhar, mas quando é para a gente acordar e ler a palavra, ou falar com Deus, daí já não é assim. É dom natural você ser uma pessoa trabalhadora, porque tem gente que não é. Mas esse dom natural também de ser trabalhador e perseverante serve para a obra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: Paulo, servo, escravo de Cristo, chamado por Ele, para anunciar as grandezas de Deus, chamado para ser apóstolo, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de convicção, alguém transformado pela palavra de Deus, alguém que entendeu o Evangelho de Cristo. Irmãos, nós entendemos muitas coisas, mas a nossa dificuldade é aplicar isso em nossas vidas. Quem dera nós tivéssemos a convicção de Martinho Lutero, de pegar o Evangelho que escreveu Paulo aos Romanos, e escrever 95 teses, ir lá e pregar na porta da igreja e falar assim: é isso que eu entendo, é isso que precisa ser feito, esse negócio de vender indulgência nunca mais. Fazer uma reforma, ter coragem. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, é alguém que combateu as heresias de Pelágio, porque ele entendeu o Evangelho. Este homem, irmãos, ele encontrou Jesus através desse livro de Romanos, e este homem era alguém que tinha amantes, e um dia ele estava caminhando pela rua depois de ter se convertido. Ele encontrou uma das suas amantes, e essa mulher começou a chamar ele, e falava: Agostinho, Agostinho, e ele continuou caminhando, e ela parou na frente dele e falou assim: você não me conhece? Você não me conhece mais? Você não sabe quem eu sou? Aí ele falou: eu sei quem você é, mas eu não sou mais aquele. Eu fui transformado, eu sou outro. O poder do Evangelho precisa gerar isso em nós. Mas ele era um homem talentoso, estudioso, continuou sendo, e Deus usou isso, porque os seus escritos estão até hoje no meio de nós. Deus usa os dons naturais, mas o nosso pecado, irmãos, precisa ficar para trás. O nosso velho homem precisa ficar para trás. O que Deus precisa usar é a nossa vida, o nosso talento, aquilo que Ele nos deu. Que você possa entregar tudo nas mãos dEle, e você possa ter a convicção que tinha o apóstolo de dizer: servo de Cristo, eu sou escravo dEle. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor, e sou grato a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado por Tua graça.